já se ligou que um soco em um filme parece doer muito mais do que na vida real? Ou que, sei lá, alguma perseguição te deixa na ponta da cadeira, mas outra parece uma gameplay bugada? E o mais curioso é que, às vezes, ninguém tomou aquele soco. E hoje eu vou te mostrar os truques que o cinema usa pra te fazer acreditar em cenas de ação. E aí, eu sou o Ale do Cartola, e quando a gente fala de filme de ação, a gente pensa já em porradaria, correria, explosão, mas ação é muito mais do que isso. Pode ser um filme de espionagem, pode ser um filme de super-herói, pode ser um filme de esporte, pode ser um filme de carro, até um filme de drama pode ter uma cena de ação muito relembrada ou muito bem feita. Só que tem algo em comum entre todas essas cenas de ação: elas precisam convencer você. E aí costumam entrar vários truques que a gente nem percebe. Inclusive, eu já usei alguns deles em filmes que estão até aqui no canal. Então já deixa o like, se inscreve, comenta aí pra me ajudar, ativa o sininho, todo aquele pacote que você já sabe. Até porque, assim você nunca fica de fora dos filmes que eu posto por aqui, pra você ver eu aplicando os conceitos que eu falo aqui. Parece até às vezes meio mentira, mas a maioria dos socos e golpes que você vê em filmes nem aconteceu. Os atores passam bem longe um do outro. E se um braço, uma mão, um pé passa bem perto do rosto, o nosso cérebro já complementa aquela ação como se tivesse tido algum contato. É uma ilusão. Isso já é feito muito antes de qualquer tipo de CGI. Filmes como o do Rock, por exemplo, que saíram na década de 70, já usavam bem esse tipo de ilusão. Só que naquela época, a suspensão de descrença do público era maior. Aliás, existe um conceito chamado suspensão de descrença, que é basicamente o quanto a gente aceita o que um filme tá tentando contar pra gente. Seja a trajetória de um personagem, seja os superpoderes de um personagem, seja um artifício que ele tá usando, uma arma, um acontecimento, enfim. Sabe quando você tá assistindo um filme e seu pai aparece do lado e fala tipo... Começou a mentirada. Até agora tá de boa. E agora começou essa mentirada aí. Viu só? A suspensão de descrença dele acabou de morrer. Mentirada, reabeça. E, por exemplo, só pra vocês terem uma ideia, filmes realistas, você tá assistindo um drama, e aí no final aparece alguém com superpoderes no final, não faz o menor sentido. Agora, se você tá assistindo um filme da Marvel, você tá assistindo um filme de super-herói, ou alguma coisa assim, chega no final, beleza, faz sentido alguém ter superpoderes, porque o nível vai se ajustando de filme pra filme. A tecnologia também foi evoluindo, e a suspensão de descrença do público começou a ficar um pouco mais exigente. E se você comparar cenas de luta dos filmes Rock com Creed, que é o sucessor dessa mesma franquia, só que numa nova era, as cenas são bem diferentes. O campeão continua mostrando toda a sua classe. É uma grande luta. Os dois se estudando, querendo abrir a guarda. Pode sair um direto agora, hein? Aí está, mais um golpe. Agora. Vamos ver. Um punch, um direto, um de esquerda, um direita. Aí está. Eu não acredito! There's a perfect right hand shot by Creed. Yeah! Yes! Creed misses wildly and they are going toe-to-toe. Rapidly becoming a phone booth fight. Go! Trading punches, right hand, left hand, both eyes landing. This is unbelievable action. Show the hook, come on! Hard right hand by Creed. Hoje tudo precisa parecer mais real. O segundo truque é a edição. E é aqui que acontece a maior parte da magia do cinema. Como vocês sabem, todo vídeo é feito de várias fotos em seguida, né? Em sequência. Essas fotos são chamadas de frames. Então, imagina um soco num filme. Tem uma certa foto onde a mão vai passar longe do rosto daquele ator. E muitas vezes, um truque de edição é que esse frame é simplesmente apagado. O editor corta exatamente no movimento. E aí, a pancada aparece mais forte. Olha esse exemplo. Nossa. Agora, olha a mesma cena depois da edição. Parece outra luta, tá ligado? Parece outro movimento. E tem outra coisa por trás desse truque de cena de luta. É o efeito sonoro. Uma luta sem efeito sonoro parece muito mais uma brincadeira de criança.
E um bom design de som faz qualquer tapa parecer um porradão. E o mais engraçado é que muitas vezes esses sons nem vêm de soco de verdade. Vem, sei lá, do maluco batendo numa melancia durante horas, dando um soco num saco de areia, derrubando um pedaço de carne. O cinema mente pra gente o tempo todo. E a gente adora. E o terceiro truque acontece muito antes das câmeras sequer ligarem. É a coreografia. Toda luta é literalmente coreografada, como se fosse uma dança. Existe um coordenador, um profissional responsável por quem leva, quem levanta, quem anda, quem toma, quem dá o soco, quem cai. E uma boa luta não usa só os personagens, ela usa o cenário, ela usa os objetos. Escada, mesa, parede, porta, janela, cadeira, tudo pode virar uma arma. E o Jack Chan é um puta exemplo disso. Então eu prendo ele, o cara se aproxima e fazemos um pouco de comédia. Desse jeito, Tom, machuca a mão dele. Então, uma grande reação. No fim da tomada eu volto. Blá, 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 blá. Bum. Viu só? Acho que todo mundo aqui, por mais que não tenha assistido todos os filmes do Jack Chan, sabe do tipo de luta que ele fazia. Isso é o que faz uma luta parecer única, parecer integrada àquele filme. A luta deixa de ser só troca de soco e vira parte da história. E o quarto truque é que uma boa sequência de luta também conta uma mini história. Repara nisso. O jeito que um personagem luta também fala muito sobre ele. O John Wick é preciso. O Batman é intimidador. O Homem-Aranha improvisa. O Demolidor toma um cacete antes de bater. Tá fudido, filho da puta, quando ele pegar! Você tá fudido! E nenhuma dessas escolhas é por acaso. Porque se você trocar os estilos de luta desses personagens, eles param de parecer eles mesmos, tá ligado? E aqui eu dei exemplos mesclados. Filmes que usam atores reais, dublês, lutas práticas, e filmes que usam muito CGI. E antes de falar do CGI, eu quero falar dos dublês. E é uma dúvida que muita gente tem. Por que os atores só não aprendem a fazer as cenas de ação eles mesmos? Ou por que os dublês não atuam? Porque atuar e ser dublê são carreiras totalmente diferentes. É que nem você parar pra pensar, por que um piloto de Fórmula 1 não monta o próprio carro? A galera do boxe e o piloto, ambos entendem de carro. Só que são carreiras diferentes, são estudos diferentes pra mesma coisa. O dublê passa anos aprendendo luta, acrobacia, parkour, enquanto o ator tá aprendendo interpretação, criação de personagem. Além disso, imagina você investir milhões em um filme e o seu protagonista quebrar a perna tentando dar uma cambalhota. Imagina o prejuízo. Mesmo assim, os atores ainda costumam treinar bastante. Porque é interessante que você tenha os seus atores participando da maior parte das cenas possível. Porque quando eles conseguem participar das cenas, você precisa fazer menos cortes, você precisa fazer menos retoques na edição, você precisa colocar menos CGI, fica mais crível. E por mais que esses truques existam, equipes de dublês existam, tem uns atores que são malucos e gostam de participar das próprias cenas de ação. O Tom Cruise, o próprio Jack Chan que eu falei, Tom Holland. Porque muitas vezes a carreira de ator dessa pessoa anda em paralelo com uma outra carreira de acrobata, bailarino, técnico em artes marciais, piloto, sei lá, qualquer coisa que esse cara já tenha. E o oposto também acontece. Cada vez mais, dublês estão virando diretores de cinema. O David Leitch, ou Leitch, dirigiu Trem-Bala, Deadpool 2, Atômica. O Sam Hargrave dirigiu Resgate 1 e 2. O Chad Stahelski criou a franquia do John Wick e transformou em uma das paradas mais reconhecíveis de ação do cinema dessa era. E só fazendo um tópico aqui sobre cenas de luta que usam CGI, teve um exemplo recente de um novo filme que ele usou CGI pra substituir o impacto na porrada entre um maluco e outro. E isso representou um passo adiante nas cenas de luta e um novo jeito de fazer. Mas existe um tipo de ação que é até mais complicado de fazer do que uma cena de luta. As perseguições. Carro, moto, bicicleta, a pé, não importa. Tudo começa exatamente igual. Coreografia. Quem passa onde, quem bate, quem fica, quem cai, quem corre, quem levanta. E depois vem semanas de ensaio e preparação. Piloto de carro, piloto de moto, atletas de parkour, dublês, equipe de segurança. E uma curiosidade, você raramente vai ver um ator dirigindo um carro numa cena de uma manobra muito louca. Porque geralmente não é ele que tá dirigindo. Tem sempre uma sombra no rosto, ou o para-brisa do carro é super reflexível. Refletivo? E depois de tudo isso entra a montagem. É da montagem a responsa de colocar tudo numa ordem que pareça crível e que não vai quebrar a sua suspensão de descrença. Misturar planos abertos com planos fechados, plano dentro do carro, plano de fora, plano de uma pessoa comum que viu, sei lá, a corrida acontecendo do lado de fora, sem deixar você perceber nada. E quando funciona, muito foda. Mas quando não funciona, acontece isso. Eu acho maravilhoso. O cara simplesmente tinha que pular uma cerca e parece que a câmera tá dentro de uma máquina de lavar. Olha o demônio! Corre! É o diabo! A intenção era deixar...
A intenção era deixar a cena mais dinâmica, mas na verdade aconteceu o contrário. Ficou muito artificial e quebrou a nossa suspensão de descrença. A gente começou a pensar mais na edição e entender que porra tava acontecendo do que na ação em si. E hoje tem um novo problema. A tecnologia ficou boa demais. Hoje é fácil você colocar um cara pulando de um prédio pro outro. Computador. Colocar uma cidade inteira explodindo. Computador. Fazer 400 carros capotarem. É tudo computador essa porra. Só que quando tudo é possível, mano, quase nada impressiona. É por isso que tantos filmes parecem artificiais hoje em dia. Enquanto outros, tipo John Wick ou sei lá, Missão Impossível, continuam chamando a atenção. Porque eles entenderam uma coisa. Não é quantidade, é a qualidade. Clareza, impacto, consequência. E como que eu usei tudo isso nos meus filmes? Os filmes que tem aqui no canal, Teoria do Caos, Perdidos no Espaço-Tempo, que eu já comentei, a gente conseguiu colocar bastante desses conceitos em prática. Coreografia, ação, parkour, luta. E depois veio a montagem. Organizar tudo isso de uma forma crível e dinâmica, escondendo tudo do jeito que Hollywood faz. Mas revendo hoje, tem várias coisas que eu gostaria de mudar ou até erros que eu percebo que eu não percebi na época. Por exemplo, essa cena aqui do Perdidos no Espaço-Tempo. Eu sinto ela truncada. E por uma limitação na época, a gente não era dublê, nem lutador, nem parkoureiro, nem nada assim. A gente teve que fazer ela em vários takes. Mas eu gostaria de ter feito num take só, pra ficar mais dinâmico. Olha o demônio! Corre! No fim das contas, a próxima vez que você vê uma cena de ação muito foda, lembra que provavelmente ninguém tomou aquele soco, mas alguém passou meses treinando pra fingir que tomou. Algum editor passou dias escolhendo qual frame tirar. E um sonoplasta passou uma tarde inteira dando soco numa melancia. Então valoriza essa galera. Resumindo, ninguém apanha, todo mundo ensaia, e quem se fode é o editor. Para com isso.